Olha, uma boa notícia para a economia. Foi aprovado 15 bilhões de reais de crédito para o setor exportador, então, para exportação. São 15 bilhões, BNDES e bancos parceiros. Foi aprovado hoje pelo Conselho Monetário Nacional e a portaria MIDIC Fazenda já foi publicada. Então, quem é o público-alvo? Para quem se destina este recurso? Os afetados pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos, setores industriais estratégicos, nós vamos explicar em seguida quais são, e exportações para o Golfo Pérsico. Então, esses são os setores prioritários. Quem foi afetado pelo tarifaço, ou melhor, pela seção 232 dos Estados Unidos, setores estratégicos, especialmente aqueles que nós temos déficit na balança comercial, e exportação para os países do Golfo Pérsico. Então, sobre os afetados pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos. Quem são os principais afetados? Aço, alumínio e cobre. Tem 50% de imposto de importação. Quem é afetado? Veículos e autopeças. 25% de imposto de importação e alguns tipos de móveis. Então, esses são os setores afetados pela seção 232. O outro, setores estratégicos, ou que tem déficit na balança comercial. Têxtil, químico, farmacêutico, automotivo, TI, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, máquinas e equipamentos e materiais elétricos, outros equipamentos de transporte, borracha e plástico, máquinas e equipamentos e minerais críticos. Então, esse é o grupo 2, que pode entrar com pedindo crédito, BNDES e bancos parceiros. E 3, aqueles que exportam para o Golfo Pérsico, para a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein. Então, os países do Golfo Pérsico. Por exemplo, exporto alimento para o Golfo Pérsico. Tive problema na exportação. Pode entrar no que nós chamamos de Brasil soberano, né? Uma outra etapa do Brasil soberano. Elegibilidade desses setores. Quem pode pedir o crédito? Quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor. Então, vendas diretas e até indiretas. Exportadores ou fornecedores para exportação. Critério mínimo, no caso do exportador, que afete 5 ou mais por cento do seu faturamento bruto. Então, se eu exporto 1% só, não está no critério de elegibilidade. Essa minha exportação tem que significar 5% ou mais para eu entrar no programa Brasil Soberano. Qual é o período de apuração para saber se eu estou ou não na elegibilidade? De julho de 20, nos casos dos Estados Unidos, julho de 24 a junho de 25. Esse é o período que vai se analisar, julho de 24 a junho de 25. Se afetou mais de igual ou mais que 5% do faturamento. E no caso do Golfo Pérsico, qual é o período? Janeiro de 25 a dezembro de 25. Então, janeiro de 2025 a dezembro de 2025. Critério mínimo para o fornecedor.
Eu não sou exportador, mas eu forneço insumo para uma indústria exportadora. A mesma coisa, que a receita com esse fornecimento seja igual ou superior a 5% do faturamento. Período igualzinho do exportador. Então, é o mesmo período do exportador. Condições financeiras do financiamento. Para aqueles que vão tomar diretamente no BNDES, as taxas, aqueles que forem diretos no banco, um giro maior, né, as empresas maiores, 1,28% ao mês. Então, 1,28% para aquele que for direto no BNDES. Para micro, pequenas e médias empresas, menor, 1,17%. Giro de exportação, para exportar mais, 1,17%. Eu sou exportador, mas quero comprar máquina. Bens de capital, 1,05%. É mais barato ainda, 1% praticamente, para comprar máquina e equipamento. E investimento, eu quero investir na empresa, 0,94%. 0,94%. Isso no direto. O que for indireto, não vou no BNDES, eu vou num banco parceiro, na rede privada. As grandes empresas, 1,41%. Micro, pequenas e médias empresas, 1,29%. Geração, 1,29%. E BK, bens e capital, 1,18%. Investimento, 1,06%, praticamente 1% ao mês. Total, giro das grandes empresas, micro, pequenas, médias, exportação, 1 ano de carência, 5 anos para pagar. 1 ano de carência, 5 anos para pagar. Se for para bens e capital, máquinas, equipamentos, também 1 de carência, 5 anos para pagar. Se for para investimento, 4 anos de carência e 20 anos para pagar. Nós queremos investimento. Então, em resumo, esse é o Brasil soberano, nessa segunda etapa, 15 bilhões para apoiar quem foi afetado pelo tarifaço americano, quem está na seção 232 dos Estados Unidos, quem está tendo dificuldade para exportar para o Golfo Pérsico e aqueles setores estratégicos que nós aqui elencamos, especialmente aqueles que têm um déficit na balança comercial. Saúde, TI, químico, setores que há um déficit maior na balança comercial. Então, juros mais baixos, carência, prazo para pagar, e aqui estão especificados os setores. Acho que foi tão bem explicado que não há dúvida. Oi, boa tarde, presidente Felipe Matoso, da Globo News. Nesse momento, estão acontecendo em Washington novas reuniões de representantes dos dois governos, Brasil e Estados Unidos. A partir dessas conversas e a partir das informações que podem chegar, se houver algum entendimento no curto prazo entre os países, esse anúncio que o senhor está fazendo hoje pode sofrer modificação ou não? Independentemente das conversas, essas medidas anunciadas hoje, elas vão ser mantidas. Obrigado. Olha, a seção 232 não é só para o Brasil, ela é para o mundo todo. Quer dizer, nós perdemos competitividade para quem está dentro dos Estados Unidos.
mas ela afeta todos. Quando fala aço, alumínio e cobre 50%, é para todo mundo. Automotivo e autopeças 25% para todo mundo. Se tiver alteração, agora tem uma parte aqui que não é para a questão, setores estratégicos. Então, isso independe da questão da seção 232. Vai ser mantido por quê? Porque, na realidade, é para o que já ocorreu também. Quer dizer, eu exportava e perdi a exportação, então vou ter um apoio para eu melhorar a minha produtividade, poder exportar para outros lugares, diversificar mercados, retomar a exportação para o próprio Estados Unidos, enfim, esse é o foco. Oi, presidente. Sofia Guiar, do Valor Econômico. Presidente, eu preciso fugir um pouco do assunto e queria perguntar sobre a taxa das blusinhas. O governo está estudando revogar a medida de forma parcial e começou a se discutir a possibilidade de um corte parcial da cobrança de 20% da taxa das blusinhas. É isso mesmo que está sendo discutido? O senhor pode confirmar e também acrescentar algum detalhe? Obrigada. Olha, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, lá atrás, promulgado. Não há nenhuma decisão nesse momento sobre esse tema. Nenhuma. Não há nenhuma decisão nesse momento. Eu, lá atrás, e continuo entendendo que ela é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional. Se você for somar aí 20% do imposto de exportação mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40%. O produtor nacional paga quase 50%. Então, mesmo assim, ainda a tarifa está menor do que a produção nacional. Eu acho que é importante destacar a questão do emprego, né? Quer dizer, é importante destacar o emprego, você preservar emprego no país, tá bom? Boa tarde, presidente. Ariane Bittencourt, do SBT. Essas medidas, elas visam socorrer as empresas e os setores que foram afetados também por essa seção 232. A gente sabe que tem outras investigações abertas pelos Estados Unidos contra outros países, como o Brasil, por 301. Queria saber como é que estão as respostas e o diálogo para evitar que haja algum tipo de sanção para o Brasil com base nessa outra seção que eles acionaram. Obrigada. Então, a seção 301, há uma investigação em curso que o governo brasileiro está dando todas as informações, todo esclarecimento de todas. Então, nós estamos confiantes de que possa ser resolvido. Lá atrás já teve uma investigação sobre seção 301 e foi arquivada. Então, nós estamos apresentando todas as explicações. E eu sempre destaco que o Brasil e os Estados Unidos só tem superávit com 3 países do G20, Reino Unido, Austrália e Brasil. A tarifa média nossa para entrar no Brasil de produto americano é 2,7%, a tarifa média. Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para o Brasil, 8 a tarifa é zero, é ex-tarifário, é zero. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Eles têm superávit conosco, tanto na balança de bens, de produtos, quanto de serviços. E a outra que eu queria destacar é a guerra. Quer dizer, nós estamos num momento excepcional, que não temos o condão de acabar com a guerra, mas temos o dever de minimizar os seus efeitos, que o mundo inteiro está sofrendo, o mundo todo. Então, o presidente Lula tomou um conjunto de medidas procurando reduzir o impacto. No caso do diesel, medidas de subvenção, de retirada de impostos. Os estados têm até o dia 22 para aderir
a redução também do ICMS, o governo dobrando, eles tiram 32 centavos, nós tiramos mais 32. Entendimento, não é obrigatório, porque da outra vez, quando isso foi feito, os estados foram à justiça e o governo teve que pagar uma indenização de 27 bilhões aos estados. Então, agora não. Não é obrigatório, mas nós estamos confiantes que até o dia 22 a gente possa ter unanimidade. Esse é o trabalho, buscar unanimidade junto aos estados. Como? Não, neste momento não, até porque a Petrobras não aumentou a gasolina, né? Ela não teve nenhum reajuste, o que teve reajuste foi no diesel. Tá bom? Okay. Presidente, boa tarde. Boa Francisco Arthur, do Correio Brasiliense. Duas perguntinhas, e especificamente sobre o anúncio, né, do programa. Primeiro, a partir de quando que as empresas poderão solicitar o crédito? E outra, que é o crédito voltado para os investimentos, que esse vai ter 4 anos de carência. Mas algum investimento específico, investimento em contratação, investimento em ampliação do maquinário? Poderia explicar isso, Okay. por favor? Primeiro, em relação a quando pode ser feito o pedido do financiamento, apresentado o projeto. Em 2 semanas, o setor produtivo já pode procurar os bancos, o BNDES ou a rede de parceiros, de bancos privados. Em 2 semanas. Contando a partir de hoje. De hoje. Nós imaginamos que pode protocolar já o pedido em 30 dias, porque o SERPRO precisa apresentar toda a parte operacional. Então, a gente calcula que em 15 dias, 2 semanas, já pode procurar a rede bancária e que se já possa dar entrada no projeto em 30 dias. Sobre o investimento, eu vou pedir para o Gordon e o Wallace detalhar um pouquinho melhor qual o tipo de investimento, se é geral. Uma taxa específica para a questão de máquinas e equipamentos. Se ele quiser fazer uma expansão fabril para poder produzir mais e ampliar a capacidade dele, ele usa a linha de investimento, que é o mais nobre que tem, né? O mais barato, exatamente a linha mais incentivada para poder estimular esse tipo de expansão fabril e aumentar a capacidade produtiva. Imagine que você vai ampliar uma fábrica. Isso não tem efeito em 12 meses. Por isso que o prazo é mais longo e a carência é maior, né? Porque a maturação do projeto é mais lenta. A última aí. Obrigada, presidente. Vou ter que fugir também um pouquinho do tema, mas não tem como evitar perguntá-lo sobre o BRB. Hoje, mais cedo, o ministro José Guimarães falou que seria contra que o governo federal preste um possível socorro ao BRB. Queria saber a posição do senhor e se o governo já tem uma posição mais formalizada e unificada sobre isso. Obrigada. Olha, sobre a questão específica dessa do BRB, primeiro em relação ao Banco Master e aos seus agregados ali, já foi feita a liquidação pelo Banco Central. Então, já foi feita a liquidação. Em relação ao BRB, isso está sendo apurado, né? Tem um processo, tem inquérito, enfim, para apurar, e o banco é estadual. Então, cabe aí ao Estado a capitalização do banco, enfim, verificar a melhor maneira de encaminhá-la. Então, em relação ao Banco Master, liquidação já processada pelo Banco Central. Em relação ao BRB, processo, inquérito em apuração, e o banco é estadual, então é preciso ouvir o governo do Distrito Federal. Muito obrigado.